Olá pessoal, vamos lá dando continuidade aqui à nossa aulinha, ainda agora sobre massa molecular. Então, nós observamos que a massa molecular de um determinado elemento químico, ela é determinada pela somatória da unidade de massa atômica desses elementos, né? Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, a massa molecular do dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é constituído por um átomo de carbono e 2 de oxigênio. A massa atômica do carbono é 12, do oxigênio 16. Só que eu não tenho só um átomo de oxigênio, eu tenho 2. Então, eu vou multiplicar 16 vezes 2, 32. Então, só o oxigênio aqui, a massa atômica do oxigênio, dos 2 átomos de oxigênio, é 32U. 32U mais 12U do carbono vai ser igual a 44U. Então, observa que em um lado da balança, se eu colocar uma molécula de dióxido de carbono, né, para mim equilibrar essa balança, eu vou ter que colocar 44 unidades de massa atômica do outro lado, porque a cada uma unidade de massa atômica é equivalente a 1U. Se a massa atômica do dióxido de carbono é equivalente a 44U, eu vou ter que colocar 44 unidades de massa atômica do outro lado. Se eu não colocar 44 unidades de massa atômica do outro lado, essa balança ela não vai ficar equilibrada, né? Então, a massa molecular é a massa da molécula medida em unidade de massa atômica. A cada uma massa atômica é equivalente a 1U. Exemplificando aqui, né? O cálculo prático da massa molecular é feito considerando que uma molécula é uma soma de átomos. Daí concluiremos que o caminho mais fácil para obter a massa molecular é exatamente a soma das massas atômicas dos átomos formadores da molécula considerada. Então, é aquilo que eu já tinha falado para vocês anteriormente. A massa atômica é a massa atômica molecular é a massa global, né, da massa atômica de cada átomo que constitui essa determinada molécula. No caso aqui do dióxido de carbono, né, cada átomo de oxigênio ele vai ter 16U, ou seja, a massa atômica dele é equivalente a 16U. E o átomo de carbono é equivalente a 12U, né? Quantos carbonos eu tenho aqui? Só tenho 1. Então, eu vou multiplicar 12 vezes 1, que é equivalente a 12. Já quantos oxigênios eu tenho na molécula do dióxido de carbono? Eu tenho 2 oxigênios, né? Eu sei que para cada átomo de oxigênio, qual o valor da massa atômica dele? 16. Então, eu vou pegar 16 e vou multiplicar por 2, né? Por que 2, professora? Porque na molécula de dióxido de carbono aparecem 2 átomos de oxigênio. Então, eu vou pegar 16, né? Olha o 2 aqui abaixo do símbolo do oxigênio. Então, eu vou pegar 16, vou multiplicar por 2. Então, 16 vezes 2 é equivalente a 32. É isso? Aí, no total, vai dar o quê? 16 vezes 2 é igual a 32. Aí, somando aqui, eu tenho 32 U, que é equivalente à massa atômica do oxigênio, mais 12U, equivalente à massa atômica do carbono. No total, dá 44U. Então, a massa molecular do dióxido de carbono é equivalente a 44U. Meu cachorro não colabora, gente. Parece toda vez que eu tô gravando vídeo para vocês, ele sente. Vamos calcular a massa molecular de uma outra substância, o ácido sulfúrico, H2SO4. A molécula do ácido sulfúrico ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio, né? Então, como é que eu vou determinar a massa molecular do ácido sulfúrico? Através da somatória da massa atômica de cada átomo que constitui a molécula do ácido sulfúrico. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, tenho 1 de enxofre e tenho 4 de oxigênio. Como é que vai ser feito essa somatória?
Eu sei que o átomo de hidrogênio, a massa atômica dele é equivalente a 1U. Só que eu tenho 2 átomos de hidrogênio na molécula. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 2, que é igual a 2. O enxofre, a massa atômica dele é equivalente a 32U. Quantos átomos de enxofre eu tenho na molécula? Somente 1. Então, eu vou multiplicar 32 vezes 1. E o oxigênio? Quantos oxigênio eu tenho na molécula? Eu tenho 4 átomos de oxigênio. Para cada átomo de oxigênio, a massa atômica dele é equivalente a 16U. Então, eu vou multiplicar 16. Por que 16? Porque é o valor da massa atômica para cada átomo de oxigênio. Porém, na molécula aqui, ele aparece 4 vezes. Eu vou multiplicar 16 vezes 4, que é equivalente a 64. Então, a massa molecular do ácido sulfúrico vai ser a somatória da massa atômica de cada átomo. Vai ser 2U do hidrogênio, mais 32U do enxofre, mais 64U do oxigênio. No total, a massa molecular do oxigênio vai ser equivalente a 98U. Aí eu tenho a molécula aqui da sacarose. A molécula da sacarose, ela é constituída por 12 átomos de carbono, mais 22 átomos de hidrogênio, mais 11 átomos de oxigênio, né? Para mim saber a massa molecular da sacarose, eu preciso calcular o valor da massa atômica de cada elemento que constitui a molécula da sacarose. Então, vamos começar pelo átomo de carbono. Quantos carbonos eu tenho na molécula da sacarose? 12. Eu vou multiplicar 12 vezes 12, né? Que vai ser equivalente, eu acho que é 144, né? Hidrogênio, quantos hidrogênio eu tenho? 22. Para cada átomo de hidrogênio, qual o valor da massa atômica? 1. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 22. E o oxigênio, quantos oxigênio eu tenho na molécula da sacarose? 11. Então, eu vou multiplicar 16 vezes 11. E aí, no total, a massa molecular da sacarose vai ser equivalente a 342U, tá? Então, vocês precisam calcular individualmente a massa atômica de cada átomo e, no final, vocês vão calcular a massa molecular. Ou seja, a massa molecular é a massa total da massa atômica de cada elemento que constitui uma molécula. Cuidado com a massa molecular de alguns sais hidratados. Por exemplo, eu tenho sulfato de cobre hidratado, né? Pentaidratado, porque ele é hidratado com 5 moléculas de água. Nesse caso, quando vocês for somar a molécula aqui do sulfato de cobre, vocês não vão multiplicar vezes 5, tá? Apesar de que aparece esse pontinho de multiplicação, vocês não multiplicam, vocês vão só somar a massa molecular do cobre, do enxofre, do oxigênio, depois de 10 moléculas, de 10 átomos de hidrogênio mais 5 átomos de oxigênio, tá? Não vou multiplicar isso por esse valorzinho que está aqui. Agora é interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de mol, né? Vários estudos foram desenvolvidos, desde o valor da massa atômica até se chegar ao conceito geral de mol. E aí, para a química, como é que seria esse conceito de mol? Por exemplo, para a unidade de medida, quando eu falo em dúzia, vocês entendem que uma dúzia é equivalente a 12 unidades, é isso? E uma resma de papel significa que eu tenho 500 folhas. 1 milheiro de tijolo, quando eu falo 1 milheiro de tijolo, eu tenho 1000 tijolos. Então, o conceito de mol é a unidade de medida de matéria, tá? Como é que eu iria trabalhar isso? Como é que eu iria determinar qual seria o peso de uma determinada matéria? Aí, Avogadro, ele determinou o conceito de mol, né? Falou que, basicamente, o que seria, para a química, qual seria o valor equivalente a esse mol. Então, de acordo com Avogadro, né, mol é a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas entidades ou elementares quanto átomos existentes em
quilograma. Ou seja, ele determinou a quantidade de matéria específica. E Avogadro determinou que a quantidade de matéria, a quantidade de mol de uma determinada partícula, de uma determinada molécula, seria equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Esse é a unidade de medida de mol. Então, exemplificando, um mol de moléculas contém 6,02 vezes 10 elevado moléculas. Um mol de átomos contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Um mol de íons contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons. Um mol de elétrons contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Um mol de cadeira equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23 cadeiras, tá? Então, vocês jamais devem esquecer a unidade de medida de mol, né, segundo a constante de Avogadro, é 6 vezes 10 elevado a 23 unidades da matéria específica. Por quê? Se eu estou falando em átomos, vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Se eu estou falando em moléculas, vai ser 1 mol é equivalente a 6,10 vezes 23 moléculas. Se eu estou falando em íon, quais são os íons que tem? O cátio e o ânion. Então, 1 mol de íon vai ser 6,10 elevado a 23 íons de cátio ou de ânion. Não esqueçam. Gente, por hoje é só, tá? Não esqueçam também que, de acordo com a constante de Avogadro, que para nós é a nossa dúzia de química, 1 mol sempre vai ser equivalente a 6,02 vezes 10 elevado a 23, ok? E para mim determinar o número de mols, ele é sinônimo da palavra quantidade de matéria. Quando vocês se deparar com a questão determine a quantidade de matéria, a mesma coisa que determine a quantidade de mols. Como é que eu vou determinar o número de mols? O número de mols ele é determinado por M, que significa a massa daquele elemento químico do soluto, dividido pela massa molar, tá? Massa molar. Massa molar é a massa em gramas de 1 mol da substância ou elemento ou íon. Então, a massa molar do cálcio. Observa, gente, que a massa molar, a unidade de medida de massa molar é dada sempre em gramas por mol, ou seja, é a massa de um determinado elemento químico pela quantidade de matéria. A cada um átomo de cálcio, a massa molar dele é 40 gramas por mol. Se eu tenho 1 mol, quantas gramas eu vou ter? 40 gramas. Se eu tenho 2 mol, quantas gramas eu vou ter? 80 gramas. É a relação, a cada 1 mol de cálcio, eu tenho 40 gramas. Então, a massa molar é a unidade dada em gramas por mol, ou seja, gramas pela quantidade da matéria. A massa molar do sódio Na+, do íon sódio, 23 gramas por mol. A cada 1 mol de sódio eu tenho 23 gramas. A massa molar do dióxido de carbono, 44 mol. 44 gramas por mol. Se eu perguntasse a massa atômica, seria 44 U. Já a massa molar, a unidade de medida é dada em gramas por mol. Então, a massa molar do dióxido de carbono é 44 gramas por mol. Eu tenho um exemplo aqui para vocês observar bem como é que é feita a determinação dessa massa molar. Quantos mols de moléculas corresponde a 88 gramas de dióxido de carbono? Massas atômicas, por exemplo, eu tenho que a cada 1 mol da molécula de gás carbônico, dióxido de carbono, eu tenho quantas gramas? 44 gramas, porque 16 gramas vai vir do oxigênio e 12 gramas vai vir do carbono. Então, se eu tenho 44 gramas de dióxido de carbono, está equivalente a quantos mol? A 1 mol. Só que ele me disse que eu tenho o quê? 88 gramas. Em 88 gramas de dióxido de carbono, quantos mol eu vou ter dessa molécula? Aí eu vou
fazer uma regrinha de 3, né? 44 gramas de dióxido de carbono tá para 1 mol dessa molécula. Ou seja, a cada 1 mol de dióxido de carbono, eu tenho 44 gramas. Só que eu tenho 88 gramas de dióxido de carbono. Em 88 gramas de dióxido de carbono, qual vai ser a quantidade de moléculas de dióxido de carbono que eu vou ter nessa molécula? Aí eu vou multiplicar meio pelos extremos. 44 vezes N, 88 vezes 1. N vai ser igual a 88 dividido para 44. N é igual a 2 mols de moléculas de dióxido de carbono. Então, em 88 gramas de dióxido de carbono, eu tenho o equivalente a 2 mols da molécula de dióxido de carbono. Exemplo 2. Né? Quantos mols de átomos corresponde a 100 gramas de cálcio? Então, olha só. Primeiro que eu tenho que saber quantas gramas eu tenho aqui de cálcio. 100 gramas de cálcio. Então, ele quer saber quantos mols eu vou ter em 100 gramas de cálcio. O que eu tenho que pegar como referência? Que a cada 1 mol de cálcio, quantas gramas eu tenho? 40 gramas de cálcio. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3 novamente. 40 gramas de cálcio é equivalente a 1 mol de átomos de cálcio. Só que ele quer saber em 100 gramas de cálcio, quantos mols de cálcio eu vou ter. Aí eu vou colocar 100 gramas de cálcio é equivalente a N. Vou multiplicar meio pelos extremos novamente. 40 gramas de cálcio vezes N, 100 gramas de cálcio vezes 1. Aí eu vou pegar N, vai ser igual a 100 dividido para 40. N é igual a 2 mols e meio de átomos de cálcio. Ou seja, em 100 gramas de cálcio, eu vou ter 2,5 mols de átomos de cálcio, tá? Então, observe que a quantidade de matéria ela é dada sempre em mol, ok? Pessoal, é basicamente isso, tá? A próxima aula eu vou passar para vocês a nossa primeira atividade referente a isso, tá? E vocês assistam esses 2 vídeos de introdução à estequiometria também. Na próxima aula nós vamos fazer a atividade de estequiometria e uma atividade de massa atômica. Vou gravar também mais um vídeo falando sobre estequiometria, mas vai ser postado só na próxima aula. Um grande abraço, qualquer coisa, procure aí. Fiquem com Deus.